Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre saúde, o processo de saúde, cura, transformação. Quando eu falo a palavra cura, eu me refiro a um processo de transformação em que a consciência inicial fez um ciclo, trabalhou no processo de cura e no processo final ela não é a mesma consciência, ela é mais ela mesma, né? Retirou certos traumas, problemas, desejos, certas cascas foram tiradas para fora e nesse processo final de um ciclo de cura, ela se transforma mais nela mesma, né? Em outra consciência no sentido de ser mais ela mesma. Esse é um processo de cura. Não é quando eu falo cura, eu não falo melhoras. Claro que num ciclo de cura há melhoras, há pontos de melhoras, mas quando a gente busca a cura, a gente tem que buscar muito além de uma melhora, né? É um processo total de saúde plena, né? Então, por isso que eu gostaria de falar sobre saúde. Como é que eu vejo saúde e o que isso significa, na minha visão para mim, né? Saúde, para mim, tem três bases, há três pilares básicos onde que a gente pode estabelecer uma base segura para ter um processo de saúde, um processo de cura. E essas bases são físico, mental, emocional e espiritual. Três bases, três pilares, tá? Por que três? Porque com três você consegue uma base, um banco. Com três vigas você cria um banco, uma base onde você possa se assentar, tá? 3 é o mínimo necessário para você criar uma base que possa ser minimamente segura. Não é tão segura quanto uma base de 4 pilares, mas é uma base segura para um processo transicional, um processo transformacional, tá? Então eu gostaria de falar sobre cada uma dessas bases, cada um desses pilares, ou como eu vejo esse processo de cura e transformação igual à saúde. Então o físico, o que seria para mim esse processo físico, o pilar físico? Trabalhar o corpo físico, exercício físico, você cuidar da sua matéria física, desse corpo, desse templo sagrado que abriga o Espírito e Deus que habita em mim, tá? O Espírito, ele não é, vamos dizer, a matéria densa, essa matéria que a gente tá aqui, ó, com esse corpo, ele não é a base do Espírito. Então, por exemplo, o mergulhador. O ser humano, quando ele quer entrar dentro do mar, um ambiente hostil à sua natureza, ele precisa de uma roupa externa, de uma capuz. Então ele coloca a roupa do mergulhador, o tubo de oxigênio, para entrar num ambiente que é hostil a ele. A mesma coisa o espírito. Então o reino espiritual não é esse aqui da matéria física. Então o espírito precisa se revestir de uma matéria densa para poder estar aqui, né? Isso forma o que a gente chama do nosso corpo, do templo sagrado. Mas esse corpo é realmente nosso? Quando a gente olha o corpo, nós não somos os únicos habitantes disso aqui, dessa matéria. Há colônias de bactérias, há vírus, há outras estruturas que também habitam junto deste templo. Então nós só somos um hospedeiro a mais aqui dentro. O corpo não é nosso, esse corpo não é meu. Eu só sou um hospedeiro aqui dentro. Sendo assim, eu tenho responsabilidades em relação a como eu uso ou como conduzo esse corpo, tá? Quais são as responsabilidades? Mantê-lo ativo, exercício físico, a respiração, ó. Praticar respiração profunda, tudo que é relacionado ao físico, a alimentação, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aonde eu caminho, seja o meio ambiente, né? Levar o corpo para ambientes que sejam mais puros, por exemplo, na praia, na mata, contato com a natureza, tudo isso faz parte da minha responsabilidade com esse corpo. Assim, por exemplo, um vírus que entra nesse corpo, também naquele momento ele se acha dono daquilo, né? Ele acha que pode fazer aquilo que deseja. Entende? Que você é mais um hospedeiro nesse corpo, e esse hospedeiro precisa trabalhar esse sagrado que há aqui dentro da matéria física e da matéria densa. Quando a gente não cuida do nosso corpo como deveria, isso gera o que a gente chama de memória celular. Isso gera pendências nessa memória celular que são conduzidas para o amanhã, seja outras vidas, outros corpos. Então isso gera deficiências na matéria física amanhã, certo? Então esse é o pilar físico. Eu estou falando isso sem exagero, sem exagerar na dose, né? Sem transformar também o corpo físico numa estrutura, deusificar isso, né? E levar isso com um fanatismo, tá? Isso aí é abraçar um pilar só
E quando a gente leva para um fanatismo, a gente quebra as estruturas, a gente arrebenta essas estruturas, tá? Então, cuidar do seu corpo físico, alimentação, respiração, exercício físico, isso é essencial para qualquer processo de cura, qualquer processo de saúde. Lembra, saúde são 3 pilares onde que a gente assenta uma base segura para um processo transformacional. Falei de um pilar, o físico, e tudo que está relacionado ao nosso corpo físico, o cuidado que você deveria ter com ele, sabendo que você é só um hospedeiro nessa matéria. Outro pilar, que eu chamo de mental e emocional, tá? Eu relaciono os dois porque você não consegue, na verdade, separar o mental do emocional. Os pensamentos e as emoções estão interrelacionados, eles não estão separados em estruturas diferentes, tá? Então, o que seria cuidar do seu mental e emocional? Cuidar das tuas emoções, da qualidade dos teus pensamentos, que envolve a qualidade das tuas emoções. Terapia, gente. Terapia, tá? Relacionamentos sociais também, as amizades que você tem, os relacionamentos familiares. Às vezes você precisa fazer um detox desses relacionamentos, precisa olhar mais profundo para as tuas próprias emoções e como você lida com elas, tá? Talvez seja esse o pilar mais precário na nossa sociedade ainda, na nossa história humana que a gente conhece, tá? Aí talvez seja o que está ainda mais precário. Hoje, pelo menos do físico, a gente já fala, né? Já é algo que é publicado constantemente. Apesar que muita gente ainda não cuida do seu corpo físico, mas já é algo que está no inconsciente coletivo, né? Agora, o cuidado emocional ainda é algo muito precário, ainda é algo que está engateando, tá? Mas a gente precisa cuidar do nosso emocional. Assim como o físico, a gente precisa lidar, cuidar e conhecer o nosso lado emocional, as nossas emoções e como elas geram os nossos pensamentos. Isso é essencial, tá bom? Isso é terapia. Como eu falei, terapia, cuidado com as tuas relações sociais, como você se relaciona com o meio externo entre você e com as outras pessoas, tá bom? Segundo pilar, mental e emocional. Terceiro pilar da saúde e da cura, espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando religião, religioso, mas como você se relaciona com o divino, como você se relaciona com Deus que habita em você, como é essa sensação, essa sintonia, como você alimenta esta conexão dia após dia. Muita gente tem uma religião, vai no culto, mas só está lá fisicamente, né? Mas emocionalmente não sente nada, está lá só batendo um ponto. Não está lá realmente sentindo, se entregando uma presença divina, tá bom? Isso é de acordo com cada um, isso é pessoal, como a pessoa abre essa relação espiritual. Mas, acima de tudo, é algo que tem que ser cultivado todos os dias. Seja a sua oração diária, seja a sua conversa franca com Deus, com a sua espiritualidade, com seus guias, com seus amigos espirituais, não importa como você conversa, como você sente, como você se abre para esse contato, para essa comunicação e para essa convenção espiritual dentro de você. Pilar essencial para um processo de saúde. Um pilar onde que a gente se abre para essa presença maior que habita aqui dentro de nós também, e onde que a gente sente parte de um todo muito mais profundo, muito mais abrangente do que a gente imagina. Este é o aspecto interno que a gente tem que cultivar nesse pilar chamado espiritual. E o fator externo, que eu coloco como externo, seria o aspecto fraterno, né? Como você lida com a fraternidade em relação da sua porta, da sua casa para fora. Como você lida com os outros que estão lá fora. Quando eu cuido das pessoas que estão dentro da minha casa, né? Dentro do meu lar. Da minha família. Eu crio estruturas benéficas para os funcionários da minha empresa. Legal, muito importante. Só que isso tudo gera, na verdade, volta para você. Você está dentro desse todo. Isso ainda não é que pode ser chamada de fraternidade, tá? Fraternidade é tudo que você faz da porta da sua casa para fora, para o desconhecido, para o outro desconhecido, aquele que você desconhece. Nós, seres humanos, nós temos um pavor absurdo de tudo aquilo que a gente desconhece, tá? A gente reprime o desconhecido. A gente tem dificuldade em estender a mão ao desconhecido, a quem a gente desconhece, aquele de porta da nossa casa para fora, né? E aí gera o aspecto fraternidade. Então, fraternidade é algo que a gente tem que desenvolver, que a gente trabalhar, porque é algo que não é natural à nossa essência humana, que vem de
juntar tudo para mim com medo, né? O medo de juntar, o medo de ter, o medo do se escassez do amanhã. Só que quando eu estendo a mão para o outro, para o desconhecido, automaticamente eu coloco em movimento uma certa válvula, uma certa estrutura que me dá mais daquilo que eu imagino. Aí acontece aquela que a gente chama de milagre, né? A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Algo começa a ser trabalhado e de repente eu tenho muito mais do que eu imagino. Do pouco que eu tinha, se transformou em muito, que saciou a fome e a sede de várias pessoas, tá? Isso se chama fraternidade. E como é que se faz essa essência? Como é que se trabalha isso? Tendo coragem. Coragem de estender a mão para o outro, para o próximo desconhecido. Mas para isso precisa primeiro comunicação, né? Diante de uma pessoa desconhecida, a gente não faz isso, a gente não estende a mão para a pessoa, né? Isso seria um ataque, né? Seria uma situação de ataque. A gente primeiro fala oi, a gente primeiro se comunica e depois a gente estende a mão. Então, se você... Olha, um dos lugares que não falta para você trabalhar isso. Onde que eu deveria trabalhar? Onde você sente. Onde você sente dentro de você que aquilo te chama, que tem um chamado interno. A criança, idosos, dependentes químicos, doentes, animais, lugares não faltam, natureza... lugares, coisas e pessoas não faltam para você estender a sua mão e trabalhar como do jeito que você sente. Então, por exemplo, quando eu quero ser fraterno com um lugar, primeira coisa é se comunicar com o lugar. Quais são as necessidades que estão havendo aí? Por que eu estou falando isso? Porque há algo chamado a maldição da caixa do leite. Muita gente, não sei por que tem, quando eu quero ajudar alguém, compra uma caixa do leite e leva a caixa do leite. Gente, há muitos lugares que não falta comida, mas não tem papel higiênico, não tem sabão em pó, não tem detergente. Há necessidades básicas que você desconhece. Além disso, há muita gente intolerante ao leite, que não pode tomar o leite, entenda? Eu quero dizer assim, quando você tem que ser fraterno, a primeira coisa é a comunicação. Se comunique com o lugar, quais são as necessidades que estão havendo aí. E trabalhe em cima daquelas necessidades, de acordo com aquilo que você pode dar. Nos limites que você pode dar. Se é a sua presença ativa ali, se é trabalhando, metendo a mão na massa ali, tudo bem. Se é doando o produto em si, aquilo que necessita, que precisa, por exemplo, em asilos eles necessitam muito de fraldas, há uma carência gigantesca por fraldas, gigantescas, tá? É o que mais falta no asilo. Trazendo as fraldas, ou se a necessidade por exemplo, é dinheiro. Há muitos lugares que não tem falta de produtos ou falta de comida, mas não tem o dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, IPTU. Cada um dá aquilo que tem de melhor, sabendo as necessidades que o outro precisa e o outro necessita. Isso é ser fraterno, porque quando eu quero dar aquilo que eu acho que eu tenho que dar, sem saber aquilo que o outro está precisando, eu não estou sendo fraterno de verdade. Realmente eu não estou sendo profundamente fraterno, tá? Ser fraterno, trabalhar essa energia é difícil, porque você vai ver que pessoas que trabalham isso continuamente, que juntam coisas, por exemplo, juntam cestas básicas para levar para uma comunidade, juntam produtos para levar para algum lugar, elas enfrentam às vezes muitos empecilhos. Há pessoas que querem roubar, as pessoas que querem se aproveitar do trabalho alheio para aparecer, há aquelas pessoas que querem aparecer no último segundo só para tirar uma foto, uma selfie e colocar no Instagram como se aquilo foi feito com o seu trabalho, tá? As pessoas que querem se enganar com o trabalho dos outros, com o suor dos rostos das outras pessoas, isso tá cheio, tá bom? É o que mais tem, tá cheio. Então, ser fraterno envolve trabalho e geralmente envolve incomodação. Aquela coisa, né? Falar do Cristo, falar de Buda, falar de Krishna, falar de Rama é fácil. Agora, siga-me é difícil, né? Seguir o Cristo, seguir Buda, seguir Rama, seguir Krishna, isso é difícil, tá? E é o que precisa ser feito. Este é o trabalho da base espiritual. Tem a interna, né? O teu contato com a tua espiritualidade, do modo que você sente. Para uns é meditação, ficar em processo meditativo. Para outros processos mais ativos, não sei, isso depende da essência espiritual de cada pessoa. E o trabalho externo que envolve o que eu falei agora, fraternidade, que não é fácil. Então esses 3 pilares sendo olhados, sendo trabalhados, do jeito que dá, nos teus limites, mas olhando cada um deles, o que está faltando no pilar da saúde, do físico?
ou do mental, ou emocional, ou do espiritual, o que eu preciso melhorar ali, fornece uma base estável e segura para que eu possa assentar ali, para que eu possa ter esse processo de saúde funcionando continuamente, que me leva a um processo transformacional da minha própria consciência, onde eu caminho mais profundamente aonde? Para dentro de mim mesmo, para o meu eu verdadeiro, para a minha presença, eu sou. Saúde não é um processo fácil, é um processo que envolve esforço, internos e externos, tá bom? Mas eu gostaria que vocês olhassem para cada um desses pilares, tá? O físico, mental e o espiritual, o que falta em cada um, o que eu preciso melhorar. Mas eu tenho certeza, se você trabalhar cada um deles nos limites que você tem, você sim vai melhorar, melhorar é só um aspecto, mas vai trazer um processo de transformação superior, onde o passado fica para trás e o futuro se abre bem à sua frente, tá bom? Que a saúde esteja presente na sua vida daqui em diante, que você encontre a si mesmo, os tesouros que você tem aí e desconhece, que você possa abrir o pilar do teu coração, o pilar central, tem 3 pilares, mas tem um foco central. Então que você consiga abrir esse foco central e sentir e ser quem você realmente é, sem as limitações que você traz. Que assim seja, e assim já é. Obrigado.